Excelentíssimo senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, que saudando, gostaria de saudar todos os ministros dessa egrégia corte, aos servidores, ao membro do Ministério Público, aos colegas, aos advogados, aos estudantes que estão aqui. Essas ações que hoje se julga são bem mais graves do que as anteriores. Por isso, a necessidade dessa reflexão. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E não podemos dizer nada. Isso não é Mayakovsky, isso não é Brecha, é um poeta paulistano de nome de Eduardo Alves da Costa. Por que isto? Nós temos aqui um caráter sistêmico de infrações. Vemos dizendo isso nesse púlpito de antemão. Por que sistêmico? Porque é uma estrutura. E a estrutura é muito clara, ganha eleições. Essa estrutura tem elementos com funcionamento bem claro, estovar as instituições, definitivamente matar a democracia. Esse funcionamento tem regras bem claras, onde os seus elementos, parte estão no governo anterior, parte estava na campanha. Esse funcionamento sistêmico tem um modo operandi, que fora plural, utilizando-se de todas as ferramentas para burlar o processo eleitoral, deslegitimar esta corte, vilipendiar as instituições. Métodos antirrepublicanos que, infelizmente, não foram exceções, foram regras. Que eventos são esses? Eventos do 7 de setembro em Brasília, no Rio de Janeiro. Trio elétrico alugado por Malafaia. No Rio de Janeiro, desfile em carro aberto, motociata, depois comício. O ministro da Casa Civil à época, Ciro Nogueira, disse de forma bem clara, está lá, resplandecente. Entre um evento e outro, poder-se-ia percorrer-se a pé. Não foram 2 eventos, foram apenas um evento. O público que participou deles foi os mesmos. Isso não há nenhuma divergência. E esse procedimento possibilitou o quê? O proselitismo político. Veja, transmissão em tempo integral pela ABC. Muito mais gravoso do que a age dos embaixadores. O Ministério da Defesa, que gastou em 2019, nos autos, excelências, 4.397.000, em 2022, mesmo depois da pandemia, gastou um montante de 8.495.000. No Rio de Janeiro, pior, quebrou-se tradição. Tradição de quê? Saiu-se da Avenida Presidente Vargas para Copacabana. O Ministério Público gastou rios de dinheiro com propaganda institucional para a data. Na manhã do mesmo dia, nas dependências do Palácio do Planalto, e não havia como não localizar o Palácio do Planalto, o presidente convocou a população. Não apenas convocou, em cadeia pública, falou em caráter nitidamente eleitoral da redução dos preços da gasolina, do PIX, do Auxílio Brasil. No mesmo instante, ou concomitante, melhor dizendo, a convocação do evento foi feita por vários grupos, como, por exemplo, o Movimento Brasil Verde, colocando milhares de outdoors. E a fundamentação para defender esse ato? Interessante. Nas AGEs, não se nega fato, como se houvesse uma relativização moral quase total. Você vai menosprezar o fato, você vai dizer que o fato não tem gravidade, mas em nenhum momento se nega o fato. É interessante, excelências. Dizendo que houve uma nítida separação entre evento cívico e institucional, que foi em local aberto, com presença do público. Não foi público, foi apoiadores que foram aglutinados, mero proselitismo político. Foram eventos protocolares. Imagina-se, sair de uma esfera pública, sem nenhuma tergiversação, com dinheiro público e pedir voto de forma despudorada. E aí o grande objeto, o objeto até de fixação de fetiche, seria uma faixa presidencial, para diferenciar
o Bolsonaro presidente e o Bolsonaro candidato. Como se fosse possível isso. Como se fosse dois eventos totalmente diferentes. Como se não houvesse uma continuidade de tempo e espaço. Chegas aqui, é um paroxismo. Nega-se a diferença de tempo e espaço. Nega-se a diferença de tempo e espaço. Berkeley no século XXI. E aí, esquece-se de uma diferença muito interessante do eu empírico, do eu transcendental. A empiricidade está lá, os fatos estão lá. Não adianta tergiversar. Aí eu começo a dizer, num transcendentalismo absoluto, que isso não existiu. Não existiu porque havia no meio, não uma pedra, mas uma faixa presidencial. Veja, uma faixa presidencial. E aí, o que é que se utilizou? Utilizou-se valores cívicos, militares e patrióticos para impulsionar uma candidatura presidencial. Valores patrióticos que não se atém, por exemplo, contra a venda do sistema Eletrobras, que não se atém, por exemplo, contra a venda da Petrobras. Veja que patriotismo às tuvas. E aí o uso da faixa. Eu tiro o dosso e eu faço da faixa um fato jurídico. A faixa é um fato jurídico. Ele representa elemento essencial, elemento secundário para contextualizar este caso específico? Claro que não. Aí sim é um indiferente eleitoral. É como se a faixa, e veja a pouca acuidade e a coisa pública, onde uma faixa fosse o gap, o fosso, a dizer o que era o público e o privado. Como se entre o público e o privado não houvesse diferenças ontológicas essenciais. Como se não houvesse a necessidade de garantia da sacralidade da coisa pública. A faixa se tornou-se um corte epistemológico que iria transmudar a pecaminosidade dos fatos. Uma convalidação à la Aftalion. Como se fosse possível um único cenário anormativo, esquecendo-se todos os viés, esquecendo-se a unicidade dos fatos, esquecendo-se o sequenciar de todos eles, como se fosse possível que palavras pudessem destoar o que é a via de real. E a tipificação? Vejam que essa ação é mais gravosa do que todas as outras. Repito, porque a tipificação é do artigo 22. Basicamente em quê? Abuso de poder econômico, abuso de poder político, conduta vedada e mau uso de meios de comunicação, que está incluso a uma subsunção na questão do crime político. Houve o exercício de um presidente na sua condição funcional. Houve o desvio claro de finalidade pública. Utilização da TV Brasil, utilização de 8 milhões de erário público, utilização do material da República, utilização de pessoas da República, utilização do Jornal da República, utilização de publicidade da República. Ou seja, eu tive publicidade institucional, eu tive propaganda, eu tive estrutura, eu tive transmissão, eu tive motociata, eu tive tudo sem um sequenciar. Como se uma faixa, a obsessão em uma faixa, fosse esse sequenciar. E é claro que isso aí é um abuso de poder. É claro que isso mexe com a normalidade e a legitimidade das eleições. É claro que o abuso de poder, nós do direito eleitoral precisamos uma teorética mais densa disso. Mas eu não posso dizer, eu não posso fugir que havia uma autoridade devidamente constituída, que havia uma afronta ao parâmetro legal, que desequiparou as partes, que houve bens jurídicos protegidos, que lesou o interesse dos eleitores, lesou-se os interesses coletivos. Um mandatário da nação, utilizando-se de prerrogativas públicas para angariar votos, isso não ser um abuso político? Alguém vai negar que não é um abuso político? Alguém vai negar que é um desvio de finalidade para burlar os fins da administração? Moralidade, publicidade, eficiência, trato digno da res pública. O fator teleológico foi muito diverso. O fator teleológico era muito claro. Era o quê? Burlar a finalidade agasalhada pela lei. O agente atuando em colidência com a lei.
a personificação do simbólico para atuar votos. Não, mas esse fato é diferente do anterior. O anterior havia embaixadores internacionais. Nós estávamos, Excelências, comemorando os 200 anos da Constituição, da Proclamação da República. 200 anos. Nossa festa cívica mais importante. O resplandecedor da nossa soberania. E essa data foi profanada, não com um único modus operandi, mas com vários modus operandi. Está muito claro o abuso de poder político e o abuso de poder econômico. Veja, não falo apenas do montante dos 8.400, 8 milhões, desculpem. Não falo só da utilização da TV, não falo só da estruturação, da utilização de publicidade institucional pelo Ministério do Turismo. Não falo só de todo o aparato de funcionários nesse dia. Eu falo da busca por deslegitimar o processo. Eu falo da busca por desequiparar as armas. Eu falo da utilização excessiva de recursos materiais e humanos para beneficiar um candidato. E aí, o professor André Ramos Tavares diz bem claro, o aporte de recursos é alheio às práticas de gastos autorizados pela Justiça Eleitoral. Foi o que veio. O professor Rodrigo Zílios fala a excesso de aporte de gastos. Tudo isso personificado. Tudo isso sem uma contradita, sem nenhuma possibilidade de qualquer tipo de dialética. Conduta vedada, muito claro. Utilizou-se os bens públicos, servidores públicos, publicidades públicas para desequiparar o pleito eleitoral. A fonte normogenética de tudo isso, principalmente o artigo 73, é evitar que na reeleição se use a máquina pública. Infelizmente, isso não foi feito. Da gravidade, os fatos investigados nessas AGEs, terceira vez que repito, é muito mais grave que nas anteriores. Não está-se aqui fazendo apologia de bis in idem, até mesmo porque eu não posso somar inelegibilidades. Mas essa casa tem que se fazer justiça dando uma reprimenda igual à gravidade de que estamos analisando. Houve um alto grau de reprovabilidade no aspecto quantitativo. Veja, pegou-se uma data comemorativa sem pudor, onde o único escusa legitimante é um pedaço de pano, uma faixa, como se a faixa dignificasse o mandatário da nação. A repercussão foi extensa. Feriado nacional, gasto, mobilização, TV, propaganda, tudo. Nesse caso específico, o texto e o contexto se unem em uma amálgama inseparável. Dessa análise contextualizada de conduta, das circunstâncias práticas, da magnitude do evento e das pessoas envolvidas, não se pode tirar outra conclusão a não ser da extrema gravidade. Da conclusão, veja, esses fatos aqui, eles são graves não para punir. Já disse várias vezes que não está-se aqui fazendo o papel de um feitor ou de um torquemada. Não é apenas, o papel não é apenas punitivo. O papel não é apenas propedêutico, mas é também imagético. É constituir uma invariável axiológica, no sentido de Miguel Reale, para que a proteção dessa corte não seja multilevel, não seja variante segundo pendores contingentes, que seja imanente. Essa é a principal questão. Por quê? Porque nessa quadra histórica, Excelência, com todos os estovos ao nosso processo civilizatório, não pode se permitir que ações graves sejam menoscabadas, sejam transformadas no que virou praxe aqui de indiferente eleitoral, que não se pegue nossa flor, que não se pise em nosso jardim, que não se matem nossos cães. Por essa razão, diante de tudo, pede-se que seja condenado o então candidato a presidente da República. Não uma condenação acanhada, apenas de multa, mas uma condenação proporcional ao gravame, que é muito grave. Termino, Excelências. Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada,
nada deve permanecer natural, nada deve permanecer impossível de mudar. Muito obrigado a todos e a todas.